A senadora Simone Tebet apresentou um projeto de lei para limitar a indicação de pessoas que tenham sido acionistas, sócias ou dirigentes de empresas para ocupar cargos nas agências reguladoras. O texto propõe a criação de, abre aspas, quarentena profissional ou societária prévia e tem vetado na Lei Geral das Agências Reguladoras. De acordo com o projeto, ninguém poderá ser indicado para a direção de agência se tiver sido acionista ou sócio de uma empresa 12 meses antes do início do mandato. Disse a senadora, abre aspas, temos de acabar com a possibilidade de lobby. O que queremos é que as decisões das agências cuja função é regular e fiscalizar atividades de setores importantes da economia, como aviação, energia e telefonia, ocorram por critérios técnicos e não para beneficiar empresas que atuam nos respectivos setores, prejudicando os consumidores. Fecha aspas. Qual é a tua avaliação sobre esse projeto de lei, hein, Zé Maria? Olha, Silvio, já houve regulamentação aí de nomeações para vários cargos, inclusive em estatais, né, diretores de estatais, e isso foi muito bom, tirando político e tal. As agências reguladoras foram criadas pelo governo do PSDB, presidente Fernando Henrique. Isso porque houve ali o início do sistema de privatização. E eu acompanhei esse debate no Congresso Nacional e entendia os dirigentes, o presidente Fernando Henrique, de que com a privatização seria necessário alguém representar o consumidor e a ideia é que fossem agências fortes e independentes, né? E a Anatel, a ANA de águas, né? A ANEEL, tem também do setor de transportes, da mineração. Essas agências foram cooptadas pelas empresas, né? Então, as empresas estão se autofiscalizando, porque elas fizeram pressão em governos anteriores, do governo do PT, e conseguiram, né? Não é difícil imaginar por que conseguiram isso. Era um governo movido a dinheiro. E conseguiram colocar na presidência e diretoria dessas agências pessoas indicadas pelas empresas do setor. Então, essa a nossa realidade. Quer dizer, é uma agência de mineração que aconteceu aquele estouro da barragem lá, o presidente nem foi lá, apareceu um mês depois, né? E nem sabia de nada. Como pode uma agência reguladora ficar longe da atividade mineradora? Aí depois ficou sabendo que a agência não tinha 6 funcionários para fiscalizar o Brasil inteiro, que não existe condição técnica. Gente, mas se não existe condição técnica, o setor tem que pedir ajuda ao governo, não pode deixar o setor de transporte. Olha, Silvio, a gente vê, por exemplo, assim, preço de passagem. Como a agência não regula isso? O contribuinte paga caro, a agência paga caro a passagem. É isso, Zé. Eu não concordo contigo nessa volta agora para a Rede Jovem Pan News. Eu hoje Silvio Navarro por aqui com Augusto Nunes e o Zé Maria Trindade, que falava sobre esse projeto de lei da Simone Tebet, da senadora, né, envolvendo agências reguladoras, ou seja, depois que uma determinada pessoa vem do setor privado para ocupar cargo público nessas agências, com a possibilidade de fazer lobby, né, Zé? Só para a gente amarrar aqui esse tema para não ficar solto. Diga lá. A história é a seguinte, as agências reguladoras, repetindo aqui o início, foram criadas no governo Fernando Henrique depois da privatização de vários setor elétrico, de telecomunicações. Só que as empresas cooptaram essas agências e eles têm mandato, nomearam ali pessoas dóceis. Então, eles estão se investigando, coordenando e pronto, as agências perderam a ideia inicial da lei, que era uma força acima das empresas de transporte, de água, de energia. Gente, a energia, em várias cidades, falta energia o dia inteiro, as agências nem tomam conhecimento, tem pico de luz, queima equipamentos e tal, as agências nem tomam conhecimento. Elas foram criadas para representar o consumidor, porque a ideia é o seguinte, o Estado tem ali a força e tem a gestão e tem a fiscalização. Quando privatiza, né,
Quando privatiza, esse setor vai todo para a iniciativa privada, mas alguém tem que fiscalizar. E seriam as agências que se perderam. A Simone Tebet tem razão em estabelecer, essa é uma quarentena, ao contrário, a quarentena para assumir a função. E isso é muito inteligente, porque existe quarentena para depois que sai, né? Essa é antes de entrar, não tem que ter desempenhado o cargo anterior. E isso é muito... As agências reguladoras têm que ser reconquistadas. O ideal seria demitir todo mundo, se fosse possível, e começar de novo, porque a leitura das memórias do presidente Fernando Henrique mostra que a trajetória, o histórico das agências reguladoras é uma das evidências mais dramáticas aí de como o Brasil consegue transformar um excelente instrumento administrativo numa cabideiro de empregos obsceno. É isso que aconteceu. Como disse o Zé, convém lembrar, quando há um processo de privatização de empresas estatais, que foi iniciado em boa hora do governo Fernando Henrique Cardoso, o governo mantém a capacidade, a possibilidade de acompanhar nessa fase, sobretudo o começo da transição, como é quais os problemas que os novos donos enfrentam, como corrigi-los, como evitar abuso, etc. Para isso você cria agências reguladoras para todos os setores. E o Fernando Henrique criou e nomeou pessoas ligadas à área e competentes. O que fez o PT? Desde que assumiu, juntou ao vasto cabideiro que transformaram o programa Desemprego Zero para a Companheirada, o programa social mais bem sucedido do governo, ele também foi incluído nisso. Então só nomearam, a partir daí, gente da pior qualidade que servia ao PT. Exemplo, a Rosemary Noronha, amiga do Lula em Taquaritinga, dizem amigada, mas é um termo que deve ter caído em desuso. Ela nomeou 2, não me lembro, né? Agência, uma de água. Agência Nacional de Água. Pois bem. Sabe como chamava o sujeito? Paulo Vieira, era área de hidrologia. Tem 2, os bebês de Rosemary, né? Existe no Brasil essa versão que é pior que a do filme. Pois bem, com essa turma, como é que se vai acompanhar alguma atividade? Então, o ideal seria acabar com tudo e recomeçar. Como isso não é possível, bem-vinda seja a ideia da Simone Tebet. Aliás, esse caso que você citou, muito bem trazido à luz aqui depois de tanto tempo, deu origem a uma operação, a Operação Porto Seguro, que botou na cadeia um monte de gente, né? A Rosemary escapou da cana, mas muita gente não escapou.